Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, por Érico ter trazido a turma, pela Kênia, professor Fernando, estarem aqui com a gente. É um momento muito importante assim, para a gente, enquanto mulheres do Teatro de Formas Animadas, ter uma roda dessa com essas mulheres maravilhosas. Eu sou Fabiana Lázari, atriz, diretora pesquisadora de Teatro de Formas Animadas e docente aqui no Departamento de Artes Cênicas, justamente nessa linguagem do Teatro de Formas Animadas. Eu fui convidada pela Companhia Teatral Bonecos, Cidade dos Bonecos, para fazer a mediação dessa roda com essas mulheres maravilhosas. Esse projeto ele faz parte do projeto Bonecos em Cena, que conta com recursos do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu gostaria de dizer desde já que me sinto honrada por estar aqui com vocês e contar com essa parceria necessária aqui dentro da universidade, né? Porque a gente, estando com os artistas, a gente trabalha a parte prática junto com a teoria. E aí vocês conhecem também os nossos artistas aqui do Distrito Federal, que tem uma importância grande na nossa formação também, né? Então, hoje, nós estamos nos reunindo em roda, uma forma antiga e sábia de partilhar. Na roda, não há hierarquia, há escuta, troca e reverência. E nessa roda habitam mãos que criam mundos, vozes que ecoam silêncios, corpos que dão alma à matéria. Viemos falar do teatro de formas animadas, mas sabemos que é invisível o que move. O gesto, a memória, o sopro. E junto a cada boneco, há uma mulher que viveu, pesquisou, resistiu e continua reinventando o mundo com fios, sombras, costuras, perguntas e presença. Está aqui conosco para essa partilha Tetê Alcândida. Nasceu em Novo Brasil, Goiás. É artesã, bonequeira, sapateira, educadora popular e mulher brincante. De família cigana, é neta de rezadeira bordadeira e filha de palhaço brincante. Desde a infância no interior do Goiás, convive com as folias e recria seu próprio mundo com bonecos, artes e ofícios, tendo na natureza do cerrado e na coletividade a sua principal inspiração. Há mais de 30 anos atua no movimento cultural do Distrito Federal, realizando mobilização comunitária em diversos projetos e atuando em trabalhos de cenografia, figurino, contação de histórias e oficinas. É integrante e madrinha do coletivo de mulheres Casa Moringa. Estamos aqui também com Leda Carneiro. É atriz e bonequeira, iniciou a formação em 1985 na Escola Polo de Artes Cênicas, no antigo Sede 2, no Gama. Participou de 3 espetáculos, mais hoje também, né? Eu acho que isso aqui eu peguei um pouquinho mais atrás. Integrou festivais, mostras e encontros de teatro em Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás. Atualmente é gestora do Espaço Cultural Bagagem e membro do Grupo Bagagem Cia de Bonecos, que fica no Gama. Amara Hurtado, atriz formada em artes cênicas pela Universidade de Brasília em 2008, iniciou-se no teatro em 1992, participando de vários grupos da cidade, como a Companhia Teatral No Trágico, a Cooperativa de Atores e a Cia Teatral Piramundo. É uma das pioneiras no desenvolvimento de projetos culturais no contexto da arte produzida por mulheres, como o projeto Roda de Mulheres, lá em 2005, Festival de Mulher em Cena, em 2013, do Instituto Arcana. Após mais de 15 anos de diferentes experiências teatrais, a artista decidiu se dedicar à pesquisa e investigação do teatro de formas animadas, criando espetáculos como Priscila a Perereca e a Caixa de Mitos. E hoje tem muitos outros também, né? É cofundadora do grupo As Caixeiras Companhia de Bonecas, na qual faz parte até hoje, atuando, dirigindo e criando espetáculos, oficinas e projetos. E é uma também das difusoras do Teatro Lambi Lambi, né, aqui na cidade. Inclusive, semana passada, a gente estava numa imersão de mulheres também, só do Teatro Lambi Lambi, com a criadora Denise dos Santos, falando sobre dramaturgia. Temos aqui também Thaís Veloso, que é nossa aluna daqui das cênicas também, é produtora cultural, atriz, bonequeira, membro da Companhia Cidade dos Bonecos, graduando em artes cênicas aqui no nosso curso do Departamento de Artes Cênicas. E trabalha também em outras companhias, né? Que eu vejo que faz outros. Bom, hoje, então, o protagonismo é feminino. Não é apenas o tema, né? Ele é corpo presente, ele é essa roda. Então, eu convido todos vocês a respirarem comigo agora. Respirem.
profundamente. E deixam agora, vocês, mulheres, que as palavras dancem, como os bonecos e bonecas que um dia vocês despertaram e despertam até hoje. Aí, para a gente aquecer essa escuta, eu lanço aqui uma pergunta semente para a gente. Qual foi o primeiro gesto, real ou imaginário, que te ligou a esse universo de formas animadas? Se você lembra, claro, né? E assim a gente vai escutar um pouquinho da trajetória de cada uma de vocês que estão ligadas com o teatro de formas animadas. Então, um gesto, uma memória, uma imagem. E aí pode começar com quem quiser. Uma de vocês. Falando sobre a trajetória de vocês, esse gesto. Bom, eu sou meio ansiosa, então eu falo logo, né? Eu tenho, na memória, na infância, 2 gestos. Eu nasci em Brasília e, há anos atrás, faltava muita energia nas cidades satélites. Eu nasci em Brasília, cresci no Gama, e aí a gente ficava com a casa iluminada pelas velas, né? E é claro que a gente brincava com as sombras, né, projetadas nas paredes. E isso era incentivado pela minha mãe. Ela que mostrava os bichinhos que a gente podia formar e tudo. E depois com os próprios bonecos, com as bonecas da gente. Quando a gente começa a estudar mais o teatro de formas animadas, a gente vai entendendo que aquela já é uma forma de estar criando cenas e criando situações, né? Então, eu me lembro dessas 2 situações. E fala um pouquinho da sua trajetória também, assim, né? Sim. Como é que você começou com boneco? Bom, como foi dito, eu comecei a fazer teatro num projeto da Secretaria de Educação chamado Escola Polo de Arte Cênica. Lá que eu participei de 3 montagens, né? E uma delas foi com teatro de bonecos, que era o que a gente tratava na época, era o nome que era dado. Lá nos falaram sobre o teatro de mamulengo, que seria o teatro brasileiro de bonecos. Fizemos bonecos de papel machê, apresentamos, havia um projeto da Secretaria de Educação chamado Projeto Plateia, e o meu grupo passou por uma pequena audição, né, com servidores da Secretaria de Educação, fomos selecionados e circulamos pelas escolas do Gama mesmo com essa montagem. E então a minha trajetória começa aí, ainda na adolescência, e nesse momento eu já recebo cachê. Então, naquele momento, eu também já percebo que seria uma forma de viver, né? Uma forma de ter emprego, de trabalho mesmo. Não era só o complemento de aulas que a gente tinha no horário contrário. Então, aí eu vou para o teatro, faço teatro físico por algum tempo. Aí, mais ou menos nos anos 90, eu já sou mãe, e meus filhos são apresentados a uma história, o Macaco e a Velha. E eu percebendo, e eu já gostava de teatro de bonecos e tudo, e eu percebendo que aquela história tinha música e rima, e que meus meninos estavam sempre envolvidos e repetindo aquelas histórias, eu falei, acho que isso aqui vale a pena ser levado para outro campo, né? Fizemos a adaptação desse trabalho e contratamos os bonecos do Bagagem Seja Bonecos, porque a gente queria aquela estética que, naquele momento, o Bagagem tinha. A montagem tinha bonecos e um ator que fazia a mediação entre o público e os bonecos, né? Que, por um tempo, foi o Rodrigo, que está aqui, olhando para o lado e lembrando dele em cena. E aí, com o passar do tempo, isso trouxe uma certa notoriedade. Aí veio a CTB, fui convidada a participar da fundação da CTB. No Ducina, fiz faculdade de artes no Ducina, fui aluna do Chico Simões. No meio do curso, ele teve que ir para um festival na Europa, e aí o Walter Cedro, que continuou as aulas, e eu costumo dizer que o Walter é meu mestre, né, porque ele que me ensinou as primeiras confecções, né, as primeiras técnicas de confecção, e é isso. Depois fui para o Bagagem Seja Bonecos, e lá estou como gestora do grupo, sou hoje a presidente do grupo, trabalho nas montagens, nas criações de texto e na administração geral, porque a gente, infelizmente, não pode se dedicar só à arte, a gente tem que administrar também o trabalho, né? E é isso. A Leda, para quem não conhece, é mãe do Henrique, que é nosso estudante aqui também, está aí com a gente. Ó. E ela fala de ACTB, né? Para quem não conhece, a ACTB é a Associação Candanga de Teatro de Bonecos, que faz parte também da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos. Obrigada, Leda. Então, vou no caminho. Está funcionando? Tá. Então, vou no caminho da Leda.
eu sou muito diferente dela, né? Só que eu comecei no cinema. Importante, né? Então, eu nascida lá em Novo Brasil, descalça, de pé no chão, na roça. E o primeiro contato visual que eu tive era o filme preto e branco que passava na parede da casa de taipa, de um caminhão que passava lá em cima, na estrada, muito de vez em quando, e a gente corria para ver o filme. E era tipo só aquela paisagem, né? Que passava rapidinho, mas era uma emoção danada. A gente fazia até comentários. Né? Então, acho que essa coisa da sombra ela é meio que universal. Né? Acho que todo mundo, em algum momento, se viu, né, brincando com sombra. Mesmo as pessoas que são mais urbanas hoje, até hoje, você pega as crianças, né, brincando com a mão. Então, esse contato da sombra. Mas, assim, eu, na verdade, nem entendia que isso era arte, mas, assim, como ela disse, eu vim de uma família de folia de reis, né, uma família... meu pai era palhaço, que fazia a animação da Folia de Reis, e eu, muito pequena, ajudava meu pai a fazer as máscaras, fazer os enfeites, as flores. Então, meu pai fazia o Mateus da Folia de Reis. A gente ajudava também nos leilões, das festas, né, da folia, da bandeira do divino. Então, eu fui criada dentro desse universo, muito ligada à Folia de Reis, às rezas, né? Meu avô era cigano, e meu pai, consequentemente, cigano também. Viviam ciganando, viajando, andando, fazendo as gambiras dele. Meu pai até hoje é vivo, ainda faz gambira ainda. E a gente tinha essa coisa no sangue mesmo, dessa coisa do sangue cigano, né? Das rezadeiras também, que minha avó tinha esse ofício de reza. Mas, na verdade, a gente não tinha noção que isso era arte. A gente fazia a folia de reis, o palhaço, essa coisa era muito mais ligada à devoção, a Deus, ao credo mesmo, do que à arte mesmo. Eu só fui entender, e de tanto não ter, né, de tanto não ter as coisas, que a gente era lá da roça, de pé no chão, a gente só tinha os elementos da terra mesmo, que a gente tinha as cabaças, o sabugo de milho, as pernas de pau, os carrinhos de lata, que eram as brincadeiras que a gente fazia. Quando eu cheguei aqui em Brasília, mais tarde, que eu vim para cá em 77, foi que eu trouxe comigo já algumas coisas que eu já fazia, né, os bonecos de cabaça e tudo mais. Aquilo eu fazia, mas eram meus brinquedos, isso não era arte. Eu só fui entender que isso era arte mais tarde, né, quando me aproximei do mestre Zizito, que é um palhaço aqui da cidade, que já faleceu, já nos deixou. Minha primeira convivência assim, com o mestre e tal, e ele tinha chegado aqui na UNB, ele veio com o Carlos Babal para cá, e ele ficou aqui na UNB, eles ficaram aqui no CO, ficaram um tempo acampados, aí aqui, depois o Carlos voltou para Juazeiro e deixou o mestre aqui, e o mestre foi parar lá no PSUL, e tinha um vizinho do mestre, que era o Alfredo, foi que me levou e falou assim: Tetê, você precisa conhecer, precisa ver uma coisa. Aí me levou, e aí ele falava de teatro, ele falava de boneca, ele falava daquilo. Aí eu levei meus bonecos para ele ver. Ele falou: menina, você é uma artista. Aí comecei essa convivência com o mestre, comecei a fazer com o Alfredo, e levar ele para as escolas. A gente colocou o mestre Zizito no circuito das escolas de Brasília. E depois ele acabou indo para o sindicato dos professores e fez um trabalho belíssimo. Depois ele foi para Águas Lindas. Nessa época também eu comecei a trabalhar com o pessoal do Bagagem, fazer a produção com o pessoal do Bagagem. Eu sou muito velha aqui, né, gente? Eu, na verdade, sou primeiro. Então, todos esses caminhos que Leda passou, eu passei tipo muito antes, tipo 20 anos antes, né? E aí passamos, né? Que o Chico também estava começando nessa jornada. A gente tive essa convivência com o Chico também, com todos os grupos, Bagagem, o Chico, o Mestre Zezito, o próprio Carroça de Mamulengo. E aí foi automático. Eu que já vinha aquela bonequeira da roça, de sabugo de milho, de cabaça, de fazer as brincadeiras, e foi automático. Eu já fui indo, nem vi, nem percebi. Daqui a pouco eu já estava fazendo os bonecos de carnaval, os bonecos gigantes. E a gente está aí nessa caminhada, né? Hoje eu me dedico mais na questão do ativismo. Eu tenho um trabalho com bonecos também. Eu tenho uma boneca que dá de mamar, que eu faço um trabalho com essa boneca de conscientização do aleitamento materno. É uma boneca linda, que tem o bebê, ela tira o peito, dá de mamar. Então, assim, esse trabalho ainda continua muito presente na minha vida. Eu estou sempre fazendo agora, estou apresentando com as meninas do Mamulengo também, né? Com a Fabi, com a Raila, que fez uma formação comigo. Ela passou um ano comigo convivendo, e a gente montou um Mamulengo que chama Mamulengo Encantaria. A Raila é uma menina maravilhosa, já esteve, inclusive, com a gente numa roda dessa. E eu
tenho essa militância agora, no ativismo mesmo, que a gente tem uma ocupação em Taguatinga que chama Batalhão das Artes, onde eu sou proponente dessa ocupação. É uma ocupação que tem vários grupos, um deles Casa Moringa, que eu também pertenço, Tribo das Artes, a Ciasticum, que eu sou presidente da Ciasticum também, por acaso. E a gente está lá, na luta desse espaço. Recentemente, a gente fez uma reforma lá, com um prêmio que nós ganhamos da Casa Moringa. A gente fez, o espaço está lindo, convida todos para ir participar, para ir lá conhecer o espaço. É uma casa aberta, uma casa de arte aberta, muito legal. A gente está sempre lá, Taguatinga Norte, ali no Parque do Cortado, de frente à Associação Comercial de Taguatinga. E a gente está lá. E eu hoje resido no Sol Nascente, mas continuo tendo essa raiz lá em Taguatinga, né, essa semente lá, e estamos lá plantando. E eu sempre me coloco à disposição. Fabiana até já disse que vai fazer uma vivência lá, né, Fabiana? Lá no meu ateliê, no Sol Nascente, essa questão do conhecimento com os bonecos, da vivência, tanto da montagem dos mamulengos, da confecção dos bonecos, dos figurinos. A gente está sempre aberto, gente. A gente está lá. Quem quiser pode pegar aí o contato, quiser uma consulta, vamos ver como é que a gente faz um boneco, quero montar um negócio. Maria Clara, que nunca apareceu, só na promessa. Mas, enfim, Maria Clara é uma fofa, é uma menina que eu acompanho desde que nasceu, tipo, né, botando na perna, bonequeira hoje, né, está aí brincando, despontando, né, com 2 anos na perna de pau, desfilando no quartel lá, do 7 de setembro, Maria Clara fazendo birra para não entrar. Quando entrou, não queria mais sair, está lá jogando beijo, tchau, e eu arrastando a Maria Clara. É isso, mas ia dar isso, né? Também filha de artistas também, né? O pai, um querido, a mãe, uma querida, Marília. E é isso. Então, eu fico muito feliz, muito honrada. Quero agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui podendo falar do meu trabalho, falar dos coletivos, né, que a gente participa, e me colocando aqui à disposição. Gratidão, gente. Obrigada, Tetê. É a mestra Tetê, que realmente já várias foram suas aprendizes, né, e continuam aí. Muito obrigada por sua presença aqui. Bom, gente, boa noite. Também quero aproveitar esse momento, sim, para agradecer, né? Muito interessante voltar para a UNB em outro lugar, né? Em outro tempo, com uma caminhada já pós a UNB, ver aqui muitos filhos de amigos, né? Que seguiram essa trajetória, seguiram essa caminhada que não é fácil, mas que a gente se diverte, né? A gente se encontra, tem muito afeto, muito bom estar com essas mulheres aqui também, de uma longa caminhada, de muitos encontros, né? Nunca trabalhamos diretamente juntas, né? Mas temos uma caminhada no mundo dos bonecos, né? No mundo do teatro de animação. Então, agradecer o Rodrigo, agradecer todo mundo, agradecer a Fabi, agradecer vocês também que estão aqui comigo, quem está aqui assistindo. Assistindo não, né? Participando. Assistindo é esquisito. Então, gente, diferente assim um pouco da minha trajetória, eu venho do mundo urbano, né? Não tenho o vínculo, como disse nossa mestra aqui, o meu contato com os bonecos vem de Vila Sésamo, Topodídio, e depois o Balão Mágico. Essa é a minha realidade, foi aí que eu vi os bonecos e sempre me encantei. Né? O primeiro mesmo é Topodídio, né? Eu venho do Chile, e Topodídio era o que tinha na televisão. E depois o Vila Sésamo, e eu sempre, quando cheguei no Brasil, eu falava, mas cadê aqueles? Cadê aqueles? Cadê aqueles? E não existia Vila Sésamo aqui. E mais tarde, já um pouco mais velha, vem o Balão Mágico, que traz muito os bonecos, né? Então, a minha referência de bonecos começa com a televisão. É a televisão que me apresenta esse universo dos bonecos. E, enquanto criança, eu brincava de bonecos, né? Brincava com os bonecos, brincava com os objetos. Sempre gostei muito de aparecer, de dançar, de fazer história, de fazer palquinho, de fazer show para a família, para a comunidade. Era muito nesse caminho que eu... Era minha infância um pouco disso, assim, com os animais, na roça, assim, também morava em chácara, tinha televisão, mas morava em chácara. E depois, já quando eu conheço, assim, quando eu decido ir para o teatro,
né? Foi um caminho. Eu fiz teatro mais nova, já em Brasília, aqui. Comecei a fazer teatro no Sesc Garagem. E o meu primeiro espetáculo é com bonecos. Né? Quem dirigiu esse espetáculo foi o Ricardo Gucci. Ele não mora mais aqui. O Ricardo foi professor do Dulcina, mamulengueiro também. E aí a gente fez um espetáculo chamado A Cortina de Fumaça. E aí era um espetáculo contratado de alguma secretaria, era um espetáculo contra tabagismo. Foi lá que eu aprendi a fumar também. Onde dei as primeiras tragadas. E aí a gente fez, eu lembro a gente participou da confecção desses bonecos e eu me encantei com a confecção. Foi até com um bonequeiro aqui que eu nunca mais o vi, que era o Jarbas. Não sei por onde ele anda. Não sei se vocês lembram desse bonequeiro. Você lembra dele? Nunca mais o vi. Eu lembro que a gente foi para a casa dele, era no Lago Norte. Ele tinha um ateliê e a gente fez. Nunca mais. Não sei por onde anda Jarbas. E foi ali que eu me encantei com a construção e depois com a além da confecção, a manipulação e a brincadeira, né? E foi meu primeiro trabalho e também ganhei dinheiro, né? Assim, tipo, nossa, é possível. E aí comecei, depois eu fui para a educação, né? Na educação trabalhei aqui pertinho, né? Vivendo e aprendendo, onde encontrei, hoje soube que a minha irmã gêmea, a gente se conheceu lá, mas não sabia. Gêmeas separadas. E aí conheci Carlos Mabal, né? Carroça de Mamulengos, que trouxe uma outra realidade para mim. Eu conhecia muito um tipo de bonecos, e aí vem toda o boneco popular e traz uma nova camada e um novo livro que se abre, né? E depois também todos os mamulengos, aí vem Chico Simões, veio Boi, muitas outras coisas. E aí eu já sempre gostei do teatro de bonecos. Porém, aí eu fui trabalhar numa companhia de teatro que era um teatro de atores. E aí o teatro de bonecos não era assim tão bem quisto. E aí era um conflito, né? Porque tinha essa coisa do teatro de atores e tinha o teatro de bonecos. O teatro de bonecos, o teatro de bonequinhos, os não sei queinho. E aí eu me juntei com o Carlos Machado. Carlos Machado, também mamulengueiro, e a gente falou, não, a gente também quer fazer teatro de bonecos nessa companhia. E aí a gente fez um primeiro espetáculo e a galera curtiu fazer bonecos. E aí a gente começou a fazer também bonecos, não deixamos de fazer o teatro de atores, de palco, teatro físico, mas trouxemos o teatro de bonecos e o encantamento do teatro de bonecos, e algumas pessoas desse grupo continuam fazendo teatro de bonecos. E foi nesse processo, aí me juntando, né, me aproximando da CTB, começaram os festivais que o Ricardo começou a trazer, e muita, né, produção, muita gente de fora trazendo diversas técnicas e montagens diversas. Então, assim, a cada ano parecia que o encantamento ia aumentando, porque vinha cada vez mais coisas, assim, mais espetáculos, mais grupos diferentes, com técnicas diferentes, com experiências diferentes, né? Então tudo isso ia me preenchendo, e aí também estar na CTB foi muito bom, porque conectou as pessoas que aqui já estavam e já faziam teatro de bonecos. Isso também eu já estava na UNB, e aí a UNB também não tinha teatro de bonecos, né? Era uma questão aqui na UNB, o teatro de bonecos a gente tinha uma professora que conseguia fazer poucas coisas, assim, no sentido, né, que era a Isabela, que mantinha, mas que era com muito incentivo, inclusive nosso, dos alunos, da gente falar, não, Isabela, vamos fazer boneco, vamos fazer máscara, Isabela, bora, bora, bora. Era muito da nossa insistência também, né? Era um período, estava eu, Keise, Guilhermes, Jana, a gente insistia muito nessas, a Rosana, Joana. E aí foi numa roda da CTB
que a gente fez, porque a gente decidiu dentro na CTB que a gente precisava fazer alguma coisa para a gente se ver, para a gente conhecer o trabalho um dos outros, porque cada um estava num canto, um estava no Gama, outro estava em Sobradinho, outro estava em Águas Lindas, outro, né, assim, Planaltina, Plano Piloto. Então, a gente decidiu fazer a roda de bonecos para se ver. Né? E a primeira roda de bonecos aconteceu no antigo, extinto, né, CCB, que era o Centro Cultural Brasília, que era no Espaço dos Jesuítas aqui. E lá eu me deparo com o meu primeiro teatro Lambi Lambi, que era da Moema Becker, né? Becker não, Moema Becker não, Moema Becker, ela mesma, Becker. E foi quando eu vejo o primeiro espetáculo de teatro Lambi Lambi e eu fui arrebatada, né? Falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, quero fazer isso. Porém, ainda eu fazia parte desse grupo de teatro que aceitou o teatro de bonecos, mas já teatro Lambi Lambi era demais. Né? Assim, tipo, uma coisa é a gente fazer teatro de bonecos no palco, mas aí já dentro da... Não. E aí eu guardei isso para mim durante um bom tempo. Falei, em algum momento isso vai encontrar o seu lugar. E foi num processo de um espetáculo que se perdeu, assim, as pessoas não quiseram mais trabalhar juntas, que eu falei, então agora, né, o grupo que eu trabalhava se desfez, a gente comecei a trabalhar somente com mulheres, foi aí também que foi um momento decisivo da minha parte de ativista, né, de mulher, de feminista, que falou, não, agora eu vou trazer a minha história, né, a minha luta, a luta das mulheres. E aí, trabalhando com mulheres, a gente tinha um espetáculo que a gente fazia em cidades do entorno, junto com o processo da Roda de Mulheres. Esse espetáculo não deu mais certo, e aí, então, eu falei, agora é a hora. É a hora de botar aquele sonho guardado para fora. E foi aí, então, que surge, que eu começo a fazer o teatro de Lambi Lambi. Chamo, então, minhas companheiras, a Gi, né, que também é da Ciarticum, que está lá no batalhão e tal. Chamo Mari Baeta também, e a própria Moema. Né? E a gente, então, decide fazer cada uma fazer um espetáculo de teatro de Lambi Lambi. E a ideia era, agora cada uma segue com a sua vida. Não tem mais esse negócio, chega de grupo, o grupo dá muito trabalho. Vamos, cada uma segue seu Lambi Lambi, seu espetáculo, seu próprio teatro. Só que aí a gente se gostou muito, e aí a gente decidiu ficar juntas. Né? E é a partir daí que surge, então, as Caixeiras Companhia de Bonecas, e estamos aí juntas desde então. E o próprio nome já tem um ativismo, né? Já tem Companhia de bonecas, que geralmente se fala muito bonecos, né? Então, é assim que tudo começa. Obrigada, Mara. Obrigada a vocês. É isso, gente. Boa noite. Eu estou há 6 anos nessa área do teatro de formas animadas, mas a pergunta me levou lá para São Luís do Maranhão, que é onde eu nasci, a luz de lamparina, que a gente ficava brincando também com as sombras, e todas as técnicas de aumentar e diminuir a gente já fazia. E aí na faculdade que eu vim descobrir que é toda uma técnica. E esse foi o primeiro contato com formas animadas por sombra. E como não tinha condição muito de comprar boneca, essas coisas, eu desenhava minhas bonecas no papel, cortava e fazia todas as roupas que eu queria para ela no papel. Aí só na faculdade também que eu descobri que isso era uma forma animada. Esses foram 2 momentos. E na TV passava um canal do Ceará, que era Nas Garras da Patrulha, esse mesmo. Aí foi a primeira vez que eu vi bonecos, né? Bonecos, não sei se era de espuma, né? Boneca de... E ainda existe Nas Garras da Patrulha até hoje. Essa foi a primeira vez que eu vi. Não, o meu preferido era o Mão Preto, que não era nenhum boneco, era só um... Então, vim para Brasília, não tive nenhum contato mais com teatro. Só no ensino médio, que uma professora de português tinha um sonho de montar um grupo de teatro. E aí
eu era muito curiosa. No Maranhão, eu acompanhava muito o boi. Eu ia, o Bumba Meu Boi. Eu ia nas casas onde eles construíam os bonecos, que aí depois que eu fui descobrir também que era uma manifestação artística muito importante, mas quando a gente está tão inserido, é só uma brincadeira para a gente, é só um momento divertido do ano. E teve essa parte também. Aí, no ensino médio. Fiz teatro um tempo, aí entrei na comédia, fiquei um tempo antes de entrar na universidade. E aqui na universidade descobri um mundo. Não tinha uma turma de teatro de animação, que agora eu não lembro se era a Isabela Brochado ou era a Case, em 2012. Tinha uma turma ainda, só que parece que foi a última, e quando eu consegui um tempo para fazer a disciplina, não teve mais. E aí fui descobrindo, fui palhaça, ainda faço algumas pesquisas na área da palhaçaria, e conheci a contação de história, lá no CCBB, no Educativo. Fiquei lá 1 ano e meio, e foi através da contação de história que a Gemima me indicou uma vaga num grupo. Acho que ela nem tinha falado qual que era o nome do grupo. Ela só falou, olha, o Domingos está precisando de uma atriz, vai lá. E nessa época eu estava fazendo tudo que aparecia. Teatro de atores, vou. É contação de história, vou. Sabe tocar bandeiro? Sei. Não sabia. E aí, sabe contar histórias? Sei. Contar história, essa aí já... Há 1 ano tá bom, já dá para saber. E aí eu fui. E a curiosidade é que, no mesmo dia, surgiu um outro teste de elenco para voar, que é uma outra companhia do Gama, que é bem antiga também. Aí eu fiquei, qual que eu vou? Voar a cidade. Voar. E aí fui para a cidade. Aí, chegando lá, tinha mais uma outra garota que ia fazer o teste, né? E eu fazendo o teste e tal. Eu fiz muito tempo teatro de shopping. Então, eu peguei muitos trejeitos de teatro de shopping, porque é aquela coisa muito... e aí, criança, não sei o quê. E estava cheio de trejeitos. E quando eu estava fazendo o teste, o Domingos virou para mim e falou assim, tu é atriz de shopping, né? Aí eu falei, pronto, não ganhei a vaga, não é minha, tudo bem. Só que aí eu consegui, porque a outra menina não tinha agenda. Mentira. Mentira. Isso foi em 2019. E aí puxei meu amigo Thiago, que está ali também. Eu falei, olha, eu acho que se tu for lá, deve ter uma vaga, não sei. E aí o primeiro trabalho foi com contação de história. Foi até lá no Bagagem. Ele foi Estação Brasil. E desde então fui ficando. E aí o Rodrigo me ensinou a costurar. Me ensinou a costurar assim. Ele falou, a linha passa aqui, é assim que funciona. Te vira aí. E lá no Cidade dos Bonecos, eu estou há 6 anos. E foi lá assim, um portal para uma descoberta de coisas lá, quando eu tinha 5 anos, no meio da Vila Bom Viver, que é de onde eu sou, que foi fazendo sentido, assim, né? Tipo, nossa, eu já brincava disso há muito tempo, já está aqui comigo, é o boi, nossa. Aí foi faculdade e Cidade dos Bonecos, e lá eu aprendi a costurar. Hoje em dia lá eu sou costureira. Vão lá no espaço. Espaço Cultural Cidade dos Bonecos, fica na Ponte Alta Norte do Gama. Toda cortina, todo tecido, qualquer coisa costurada fui eu. Atualmente eu faço parte do audiovisual, que é uma linguagem que a gente está, né, nos aventurando. Temos 2 episódios lá no canal Boneco TV. Fiquem à vontade para assistir, que é o Boteco do Seu João e o Dog Night. São 2 linguagens assim, bem diferentes. Aí foi eu que editei, eu que mexi nas câmeras. E lá eu faço parte do audiovisual, costura, na escrita de projetos, eu auxilio também. E a gente faz tudo. Inclusive, o espaço está aberto para vocês também e conhecer, ou se tiver alguma vontade, algum desejo, assim, a gente realiza, a gente se chama de Equipe Trovão, porque a gente faz, assim. O que eu gosto de lá é que tem uma abertura muito grande
para a gente sonhar e falar assim, nossa, eu quero montar um espetáculo de palhaço, mas vai ter boneco, vai ser assim, aí o Rodrigo faz. Quem tem a ideia que arque com sua ideia. Que mais? Essa é a minha trajetória até agora. Eu só queria dizer que eu me sinto muito honrada. Essa é a primeira roda de conversa que eu participo. E com mulheres incríveis, assim, que admiro muito Leda há muito tempo, e de conhecer pessoalmente, porque eu vejo, né, vou assistir os espetáculos e aí tá assim, né? É muito gratificante. Acho que era isso. Nossa vida é assim, né, de encontros e de trocas. E eu acho que um lugar também que é importante a gente falar dentro da questão nossa enquanto mulheres no teatro de animação, né, no teatro de bonecos, ele é muitas vezes atravessado pelo afeto, pelo carinho, pelo cuidado. Isso é uma das coisas que a gente tem, né? Inclusive nesses últimos anos que a gente tem uma rede de bonequeiras brasileiras, né, que funciona e que durante a pandemia a gente teve uma força enorme, assim, foi onde a gente se agarrou mesmo, principalmente as artistas, né? E bonequeiras construtoras, bonequeiras iluminadoras, cenógrafas, que não tinham como trabalhar. E a gente, nesse lugar do cuidado, a gente tem bastante. E aí eu queria saber, assim, como é que vocês veem, como é que vocês acham que essa poética do cuidado, ela é valorizada, ela é desqualificada no nosso meio, no nosso ambiente? Existe, claro, ativismo, né? Ele existe, a gente tem esse lugar das feministas também. Como que vocês veem isso assim dentro do trabalho que vocês criam, pesquisam e apresentam nas suas obras um pouquinho? Teria como a gente conversar um pouquinho sobre assim esse lugar, né, do cuidado e dessas poéticas que ativam vocês, que afetam vocês, né, enquanto mulheres no teatro de animação? Uai, sou eu de novo? Gente, aprendam. O ruim de ser ansioso é isso. Você é o primeiro a falar, aí já cria essa expectativa. Só também falando sobre a questão ainda da minha trajetória, quando o Casey fala sobre o Vila Sésamo, se vocês puderem pesquisar, eu fui praticamente, não fui praticamente alfabetizada, era uma ferramenta de alfabetização aqui em Brasília. A gente ia para a escola, a gente levava um tapetinho para a escola pública, porque num determinado horário a gente ia para o auditório, assistindo uma televisão daquelas quadradas, Vila Sésamo, né? E depois veio os Muppets, que no sábado, às 10 da manhã, passava, e que não era infantil, e que hoje muitas piadas eu só entendo hoje quando eu vejo as reprises no Instagram, né? Que eu não entendia nada e morria de rir. Né? E aí, falando sobre esses dois trabalhos, a gente também pode fazer uma ligação sobre isso. Vila Sésamo, ele tinha essa coisa da afetividade, porque realmente era um trabalho para a educação, era voltado para a educação de crianças. Os Muppets não, era porrada, porrada, porrada. Ou na fala ou na porrada mesmo. Né? E aí a gente vem parar nesse teatro de bonecos aqui em Brasília, que mesmo eu nunca tendo trabalhado com teatro popular, né? Quer dizer, a gente faz uma coisa ou outra, mas não é o nosso trabalho principal. Mas ele é muito influenciado, o teatro de Brasília, pelo teatro popular. O nosso teatro é muito verborrágico, a gente fala. Em outros estados, a gente vê que, às vezes, o teatro é mais silencioso, é mais gestual. Aqui não, a gente fala, fala, fala. E aí traz também um pouco dessa coisa mais... eu vou dizer, mais forte da masculinidade, né? Do jeito de trabalhar, de dialogar dos bonecos. Né? E eu vejo assim, a diferença de quando eu comecei para hoje, que tem tido mais uma certa sutileza nas temáticas, nos diálogos que são colocados. Existe, sim, uma questão mais afetiva. E eu acho que, como mulheres, a gente não consegue desassociar isso do trabalho. Se a gente vai escrever um texto, a gente busca uma personagem feminina, e nessa personagem feminina a gente coloca a questão dessa afetividade, dessa coisa mais educativa, dessa coisa mais apaziguadora, ou às vezes não, às vezes é ela que vem para ser a que vai decidir de uma forma menos bruta, né? Mas existe. E TT sabe mais que eu, porque, como ela falou, ela vem de uma primeira geração, né? Mas assim, a gente convivia mesmo, e até hoje, às vezes, a gente vê algumas peças de teatro aqui locais que os bonecos têm uma certa violência em relação às bonecas, porque é uma coisa de uma tradição, né? E aqui tem se transformado um pouco. Numa roda de conversas, houve até uma certa
conversa acalorada, acho que até a Clara estava presente, né? Onde algumas meninas daqui que estão fazendo agora Mamulengo disseram que não iam reproduzir aqueles preconceitos, aquelas questões. E aí o mamulengueiro do Nordeste ficou, poxa, mas é uma tradição. E aí eu pensei, bom, elas estão fazendo em Brasília. Então, elas podem reconstruir essa história, sim. Porque o que é do Nordeste está lá. Claro que nada que a gente faz... O bom do teatro é que ele é feito ao vivo. E, sendo feito ao vivo, a gente pode ir melhorando, né? Ao passo que música já está gravada, cinema já está gravado, não tem como mexer mais ali, né? Você pode refilmar, regravar a música com uma nova versão e tudo, mas aquela original já está. O teatro não, a gente vai mudando, mudando, mudando. E é isso que a gente tem visto aqui em Brasília. Eu, sim, trago essa visão um pouco do meu lado de mãe, de mulher, para o trabalho que eu faço, né? E, geralmente, eu também assumo essas personagens. Sou eu que vou estar naquela boneca, porque o Bagagem, a gente trabalha com bonecos de vestir, com bonecos de luva, com bonecos de vara. Então, várias formas de bonecos a gente trabalha. Então, geralmente, nessa boneca, sou eu que vou estar manipulando. Então, não tem como desassociar da minha visão do espetáculo. E eu sou, hoje, uma das criadoras dos trabalhos, né? Então, o que tem de positivo, eu sou responsável, e as falhas também. Então, o que tiver também nessa visão feminina errada, fui eu que também coloquei. Tá? Mas é isso, eu acho que não tem como desassociar o fazer do que somos. Né? Seguir, né? Então, eu... Como já sou de uma geração anterior, né, que eu fui uma das pioneiras que comecei nesse universo dos bonecos e nesse mundo do teatro popular, eu quero dizer que não foi nada salubre, tá entendendo? Não foi nada salubre. No meu tempo, era muito difícil. Era só para isso mesmo que a gente servia. A gente era tipo a mãe que cuidava, que costurava, que fazia, que carregava a mala, que fazia as coisas. A gente ficava sempre na contra-rega. A gente não tinha esse protagonismo, entendeu? Então, demorou muito. A gente cavou isso, assim. Nós somos aqui em Brasília um grupo de mulheres que começou muito cedo nisso aí, acompanhando os bonequeiros, os homens fazendo esse teatro, tal. E a gente foi meio que cavando esse espaço. A gente não tinha esse protagonismo. E, assim, tinha muita dúvida em questão da competência. A gente foi preciso começar nesse trabalho de assessorar, né, de estar por trás, na confecção, na pintura, no desenho, na coisa toda, para chegar a esse reconhecimento. Porque, tipo assim, eu tenho muitas pessoas que passou pela minha oficina, que passou pelo meu ateliê, que saiu de lá com trabalhos montados, e aonde meu nome nunca apareceu, né? Nem aparecia, não existia isso. Entendeu? Mas a gente entendia que era necessário usar esse atalho, usar esse caminho para poder chegar lá, porque não tinha essa abertura, né? Não tinha essa abertura nem de palco, nem de entendeu? Para a gente chegar lá foi muito difícil. Foi muito difícil. E eu acompanhei esse processo e hoje eu fico muito feliz, assim, de ter vivido isso, de poder ver isso, de poder ver meninas que estão começando agora fazendo esse trabalho, como a Maria Clara, a Nugoli, e elas de fazer essa leitura, de vir com uma outra linguagem, dar esse protagonismo para as mulheres e de não reproduzir as violências, o machismo, né, essa coisa toda que a gente vê muito. O mamulengo, normalmente, esse mamulengo do Nordeste tem uma linguagem muito machista e muito perigosa, até a gente percebe hoje. Eu sei que eu não estou... Quem sou eu para criticar e tudo mais, mas é como você falou. Eu acho que aqui a gente tem a oportunidade de mostrar uma outra coisa, de fazer um outro trabalho, e as mulheres chegou com essa força. Esse espaço não foi dado para a gente conquistou, né? De hoje ver Leda aí, né? Na frente do Bagagem, que era um grupo também só de homens, que era um trabalho que foi feito, né? Quando eu comecei a trabalhar com eles, não tinha mulher nesse trabalho, era só homens, os meninos produzindo e tudo mais. Mas o Ayrton e o Marco sempre teve uma linguagem boa, assim, era sempre muito acessível. Quando eu cheguei, uma das pessoas que mais me acolheu, assim, que mais abriu espaço para mim, foi incrível no Bagagem. O Ayrton sempre foi uma pessoa de cabeça muito aberta, assim.
E aí, que bom, né? Que a gente está aqui, que a gente pode, e que a gente pode levar esse olhar, essa coisa mais gentil, mais generosa, dessa coisa da mulher, de eu estar ocupando esse espaço e de estar podendo falar isso dentro do teatro, dentro do Mamulengo, principalmente, que era um universo todo machista, né? Hoje, quantas bonequeiras, quantas meninas brincantes a gente já tem aqui em Brasília mesmo, né? E a gente conseguiu fazer isso. Então, eu vejo muito e senti e sinto que também houve uma transformação nesses homens, né? Até porque o mundo foi mudando, né, gente? Hoje em dia, todo mundo... eu falei assim, ó, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa dizendo assim, gente, ninguém compra mais essa historinha, né? Acabou, né? Os meninos, ninguém vai comprar mais essa historinha, acabou. Você já percebeu? Que também não tem mais espaço para isso. Então, eu acho que a gente, com esse jeitinho, com esse carinho, com esse jeitinho de mulher, de dona de casa, de mãezinha e tal, chegou ali, né? Carregando a mala, fazendo a roupinha e tudo mais, a gente também foi, né? E a gente é essa ferramenta, né, de transformação que houve também, que ajudou nesse processo dessa linguagem, né? Eu vi falando aqui da Isabela também, né? A Bela também é uma pessoa que eu convivi muito, que assim, meu primeiro trabalho no teatro de palco também foi com a Isabela, tá entendendo? Isso muito interessante assim. É uma pessoa também que deu muita força para o teatro de formas animadas aqui na UNB, a Keiser também, né, Mara? Foram pessoas que lutaram muito por isso. Então a gente tem mestras aí, tem pessoas aí que já vêm, Sônia Paiva também, você está entendendo? Que já vem há algum tempo aqui na UNB fazendo esse trabalho. E a gente fica muito feliz de ter dado essa contribuição e de poder ver isso e de ver essa nova geração de meninos e meninas com essa nova linguagem, com essa nova forma de ver a vida. Você falando de Isabela, não posso deixar de comentar também, assim. A Isabela foi uma das, com a Casey, com a Adriana Alcuri, com várias mulheres, foram as responsáveis por hoje o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste ser considerado patrimônio cultural e material. Isso. Elas que estavam lá, assim, lutando para que a gente conseguisse isso. Assim. Claro que tinham homens, Tássio do Borralho, do Maranhão, Chico Simões, os mestres todos vinham para cá. Sim. Hoje tem detentoras, né? A Maria Vilar, que está aqui também, é uma detentora do Teatro de Bonecos Popular. Sim. Então, assim, são mulheres que estão à frente. Eu estava comentando hoje na aula sobre isso, né? É incrível, assim, que a mulher tem uma força nesse lugar do afeto, nesse lugar, né, desse cuidado, acaba tendo uma força que muitas vezes não se conseguiria se não tivesse. Exatamente. Muito importante, muito bem lembrado isso, a participação da Keis, da Isabela, dentro desse processo que esse ano fazem 10 anos, 10 anos, foi em 2015. Isso. E é isso. Eu queria essa falha também, que a Maria também, que está aqui, que é uma menina maravilhosa também, que vem aí também com um trabalho lindíssimo, né? Fez agora... Maravilhosa. E é isso, que é essa nova geração que vai chegando aí, né? Que vai ser as novas mestras, né? Que estão aí, né? Para despontar isso, né? E nós fizemos um trabalho juntos, sim, tá? Foi. A Bela Brochado. A Bela Brochado. Gente. Tem que lembrar. Tem que. Chega uma hora que a memória vai se embora. Essa Covid. Olha... Eu acho assim, eu acho que a coisa ainda não mudou 100% não, sabe, gente? Eu acho que a gente ainda tem muito para fazer, a gente tem muito. Porque a gente está aqui, assim, são iniciativas maravilhosas como essa, né? Que estamos aqui tendo uma roda de conversa com mulheres que trabalham, que se dedicam ao teatro de formas animadas. Mas a gente falou, só nessa roda, a gente já falou de tantos mestres, e aí a gente não pode esquecer da mestra. Porque isso é cultural, gente. Tá aí, né? Assim, não tem. Ainda não é o mais natural a gente começar pelas mulheres. Né? Por mais que nós sejamos mulheres e estejamos sempre falando disso, mas sabe assim, é uma coisa que cai no automático, assim. Então eu sinto que a gente, por mais que as coisas mudaram, os tempos são outros, mas a gente, nós, enquanto mulheres, os homens que aqui estão, né, quem faz arte, a gente não pode achar que a coisa já está dada, porque não está. Olha o que a gente viveu, né, há poucos anos atrás, né, ainda não deu nem tempo de descansar 100% do terror que foi,
né, o governo passado, e que realmente queriam que a gente fosse colocada para dentro do armário de novo, para trás da tolda. Eu sempre brinco que as mulheres no teatro de animação viveram atrás da tolda. Né? Não estava. A gente entregava boneco, a gente costurava boneco, a gente carregava a mala, a gente servia o mestre, a gente... era isso, mas a gente não estava na frente. E, assim, se a gente não se impõe, se a gente não mantém, essa luta é diária, essa luta é constante, né? É fácil voltar, porque é isso, continuamos dentro de um regime machista, o patriarcado está aí, né? Isso não se quebrou, ou seja, o nosso lugar de fala, o nosso lugar de protagonismo, infelizmente, ainda é algo que a gente tem que se manter, tem que continuar insistindo, né? Estamos numa cidade que tem uma conversa diferente, mas ainda assim, né? Em quantas conversas aqui em Brasília, com bonequeiros, eu já tive que falar diferente, né? Eu já tive que me impor, né? Para nós, enquanto caixeiras, o nosso lugar enquanto... Já passou 45 minutos. O que é isso? Ah, é para você? Ela olhou para mim. Olha a opressão aí. O que é isso? Foi só falar que a gente tinha que se colocar e falar também com esse papelzinho? Silenciando já. Então, assim, a gente, enquanto iniciante aqui foi muito louco, gente. Assim, eu trago isso porque as caixeiras têm 18 anos. A gente tem 18 anos de grupo. A gente está maior de idade. Quando a gente começou a fazer o teatro de lambe-lambe, dentro do próprio gueto dos bonecos, nós também sentíamos a desqualificação, né? Então, eram as cachaceiras, as cachaçoteiras, eram as piadas que rolavam de bonequeiros para nós. Né? Ah, lá vem elas com seus teatrinhos dentro das caixinhas. O que vocês vão apresentar aí dentro? Então, assim, isso eu estou falando de gente, né, que hoje está em outro lugar, que hoje está pensando de uma outra maneira. Mas eu não esqueço o que foi isso também. Eu não posso deixar de lado o que aconteceu. Né? E falar que a gente teve que muitas vezes se impor, muitas vezes dizer nós fazemos teatro de bonecos, nós também temos o nosso lugar, né? O nosso lugar. Não é porque você é um mestre, porque você tem essa trajetória, que outras pessoas, mulheres, também não possam vir e caminhar do seu lado, né? E ter projetos, e ter também, enfim, os mesmos glórias e dificuldades e tristezas e sucessos que vocês também tiveram. Então, assim, não é à toa que eu sou feminista um pouquinho radical, mas eu acho que a coisa não está dada. Então, quando mulheres jovens, como as meninas do Mamulengos dizem, a gente vai recontar o Mamulengo, está certíssimo, porque a gente não tem mais que ficar ouvindo piada que sacaneia a gente, não. Mesmo que isso seja tradição. Uai, gente, porque a tradição, a gente vai continuar sendo tradicionalmente sacaneadas, tradicionalmente, sabe, colocadas, a nossa sexualidade colocada sempre em primeira forma, a gente sempre sendo colocada como se fosse as mulheres que cuidam, a gente só cuida, a gente só alimenta. Não, a gente bate, entendeu? A gente grita, a gente corre atrás das coisas. Né? Então, eu acho que a gente tem amor, a gente tem carinho, a gente faz as coisas com afeto, mas a gente não é só essa mãezinha boazinha. Eu não. Né? Eu acho que aqui nenhuma dessas aqui também. Henrique, o que você tem a dizer sobre a mãe boazinha? Porque, assim, né, quando a gente fala do cuidado, do afeto, eu acho que isso faz parte, é nosso. Né? Isso também é dos homens, só que isso também foi muito focado nos homens. Eu discordo que os homens são somente grosseiros e violentos. Tem muito amor, tem muita afetividade nos homens. Só que isso sempre floresceu muito mais na gente, porque era o que a gente era. Era regada, né? A gente é por ali que vocês aparecem. Aparece. Né? E quando a gente vem com um pouco mais de força, com um pouco mais de... batendo um pouco mais, muitas vezes isso incomoda. Né? Então, eu sinto que a nossa trajetória dentro do teatro de bonecos ainda é um lugar que a gente precisa se colocar.
né? Temos que, sim, valorizar as mestras, como Maria está fazendo, né? Esse novo mapeamento dela, de trazer as mestras dentro da cultura popular, sim. Porque, senão, gente, passa aí e novamente se esquece. É isso, esse é o lugar. Esse é o que a pulguinha que nunca pode sair, né, no meu sentido aqui. E tudo que a Mara falou é um reflexo da nossa sociedade. Não está dado nada para nós, mulheres, na sociedade. Não está nada dado para nós da periferia na sociedade. E é luta. É luta de classe e é luta constante. Mas, como o TT também falou, nós já conquistamos um espaço. Então, esse espaço que nós conquistamos, nós temos que defender de forma árdua, né? Quando eu digo que o personagem feminino, eu que vou estar lá, e se tiver tudo errado, eu que estou fazendo, é porque eu também tive que construir aquele personagem dentro daquela história para que eu estivesse, né? E é assim, realmente nada é dado, mas é conquistado. E assim é que é bom, porque se fosse dado, estava fácil, né? E a gente conquista. E o que a gente fala da violência também, que muitas vezes a gente vê no teatro, nos teatros mais tradicionais, é o reflexo da sociedade também. Hoje, o número de feminicídios que a gente vê diários, mesmo tendo lei, tendo informação e um monte de coisa, é só a reprodução. E o que a gente pode pegar com isso? O que está sendo mostrado para a gente? É uma violência? Vamos pensar nisso. Isso aqui não está legal, né? Então, é porque está trazendo alguma coisa para ser pensada, né? Não é só para ser absorvida e reproduzida. Obrigada. Gente, é isso de novo, boa noite. Não. Ouvi mulheres que são da primeira geração de bonecos daqui de Brasília. É muito importante para mim, que estou iniciando agora, né? Pouco tempo no teatro de formas animadas. E, graças à luta dessas mulheres, que vieram aos poucos, ali no cuidado, hoje a gente pode chegar com o pé na porta e falar, eu vou mudar assim, uma história de mamulengo que tem não sei quantos anos. E continuar lutando e metendo o pé na porta, porque não retroceder de só, tipo, gente, licença que eu vou mostrar meu teatro, tá? Eu vou mostrar aqui minha arte para vocês, que eu sei também fazer. Mas não, é chegar assim, no mesmo nível. Que a gente não é uma luta de quero ser melhor, porque o nosso teatro é mais lindo e mais amoroso. Não, é que a gente faz uma arte que vale super a pena ser vista. E no Cidade dos Bonecos, eu sou a única mulher que tem lá. Eu e a Josânia, que faz parte também da companhia. E lá eu sinto, pelo menos eu sinto, que estamos em pé de igualdade. Lá já falei manso, já gritei, já... E eu sou muito ouvida lá dentro. Mas eu sei também que essa não é a realidade em todo o grupo. Lá a gente vive num ambiente de respeito, de que se eu falar que eu quero montar uma peça, eu vou arcar com minha peça, mas eu vou montar. Não vai ter ninguém me cerceando ali. Então, acho que só o que eu tenho para contribuir é da gente, né, dessa galera mais nova, Maria, continuar galgando nesse caminho e abrindo cada vez mais espaços para quem vir depois da gente. Acho que é isso. É uma luta sempre, né? Agora, pensando nessas questões, agora até que Thaís falou, né, de quem veio antes, essa questão ancestral, né? O que vocês trazem dessa ancestralidade no trabalho de vocês, assim, que vocês tenham hoje, né? Como isso se transforma nesse diálogo com as novas gerações? Aí não é tanto para você, né, Thaís, mas para as outras 3 gerações que estão aqui. Mas você pode imaginar o que você vai passar também. Vai lá atrás, vamos né, na nossa ancestralidade. É um lugar que né, a gente busca na memória. Porque agora você só mestre. A pessoa já olhando para mim, né? Não tenho nem opção, né, de não falar. Então, eu comecei a entender há muito tempo, né,
Eu quero dizer também que é isso. Eu quero dizer, amiga, que não tem mais volta, não. Porque a gente não caminhou junto com eles, a gente não fez parceria. A gente criou independência e a gente já saiu desse lugar. É o lugar ideal, mas a gente está ali. A gente faz o nosso trabalho e a gente vai lá e mostra, e a gente entra no meio e está lá e está na frente. E não tem mais volta. Entendeu? Assim, eu sei que tem que ter uma vigilância, tem que ter esse discurso, a gente tem que estar mantendo essas iniciativas de fazer roda com mulheres, é uma coisa muito importante, né, de da gente poder ter esse lugar de fala, de poder mostrar esse trabalho. E falando da ancestralidade, né, eu vim com essa missão, gente, de passar esses conhecimentos. Quem é filho, quem é neto, filho de rezadeira, você está entendendo? Tem a missão de passar. A gente, independente de qualquer coisa, eu me vejo a todo momento falando como a minha avó, fazendo como ela e falando como mãe, né? Como mãe, como avó agora também. Então, assim, essa bagagem que eu carrego da minha família, dessas referências da reza, dos ciganos, da folia de reis, ela é muito forte e eu tenho como missão passar. Todas as vezes que eu tenho essa oportunidade de estar no local, eu estou sempre me colocando à disposição. Olha, está lá aberta a minha casa, meu ateliê, porque é como se fosse uma missão. Na verdade, isso nem é consciente, não foi nem programado. Então, eu passo os conhecimentos da minha avó até hoje, eu passo tudo que eu vou fazer, o que eu estou sempre falando, estou sempre levantando essa bandeira das nossas ancestrais, ainda mais eu que vim dessa família de matriarca, que tipo assim, a minha bisavó ficou viúva, que era minha avó e tudo. Passando esses conhecimentos. A minha avó também acabou ficando viúva, né? Deixando meu avô, separou primeiro, depois ficou viúva do meu avô, e criou todos nós, e vem passando esses conhecimentos. Então, essa ancestralidade, ela vem passada de geração em geração. Porque, assim, por mais que você não tenha convivido lá na roça, mas assim, tem alguém da sua família, tá entendendo? Que faz essa referência. E principalmente com essa coisa da doutrina, né, da reza, né. E eu comecei muito cedo, tipo, sei lá, 2000 e alguma coisa, eu comecei a fazer esse resgate de trazer a cozinha da minha casa. Né, porque eu entendi que era na cozinha que as coisas passavam, que as coisas aconteciam, que os conhecimentos, onde se ouvia as histórias, os causos, as histórias de assombração, onde tinha os fazeres do bordado, da costura, do tear, que era tudo na cozinha, né, com a lamparina de querosene e tudo mais. E eu comecei a fazer isso na rua. A gente tinha um projeto lá no Mercado Sul. A gente comecei a fazer, eu fazia uma cozinha de lenha no Mercado Sul. E eu servia café, fazia caldo, tipo assim, todos os lugares que eu vou, assim, depois de quase 20 anos depois, o pessoal fala, quase 20 não, mais de 20, né? Quase 20, eu estou parada no tempo, né? Então, eu trazia já esse resgate da casa, da cozinha, das reuniões, dos causos, das histórias, né? E isso é muito forte, muito presente na minha vida. E eu acho que eu contribuí muito para que... E isso contribuiu muito para que eu ocupasse esse lugar também, sabe? Da mulher fazedora, né? Assim, se não tivesse essas referências de mãe, de mulher forte, que foi as minhas avós e bisavós, eu acho que eu não teria... Né? Porque no meu tempo nem votar podia, né? Nesse tempo nem votar podia. O tempo da minha avó, na verdade, no meu tempo já se votava. Mas na minha avó nem votar podia, né? E a minha avó tinha assim, de uma sabedoria incrível, como ela tinha aquele conhecimento que ela conseguia passar, mesmo sem entender que estava passando isso, fazendo isso, né? Ela conseguia fazer isso, né? E é isso, né? A gente tem essa herança, né? Essa genética aí que está aí no sangue, na alma, na vontade de fazer, e a gente vem reproduzindo essas brincadeiras, as músicas, os caos da minha avó, eu lembro disso, né? As bonecas de pano, né? Então isso tudo está muito presente na minha vida, assim. É muito do que eu, né? Do que eu sou hoje, eu venho e trago disso da cozinha de lenha, Mais alguma quer falar? Podemos partir para outra, senão não tem problema. A questão da ancestralidade, eu nasci, como já falei, nasci aqui no Centro-Oeste, em Brasília, né? E sou filha de nordestinos. E eu não sei por que os meus parentes, eles desligaram um pouco da cultura de lá. Mas, de qualquer forma, sempre havia alguma informação, né?
Eu ouvi falar nos Casimiro Coco, mas nunca me disseram exatamente o que era. Eu ouvi assim por alto, que existia uma forma chamada Casimiro Coco. O nome das comidas, que eram diferentes e tudo. Mesmo não tendo essa coisa tão forte da manutenção da tradição, da ancestralidade, né, a gente ouvia falar mais ou menos quem foi a nossa bisavó, do que eles fizeram e tudo. Mas alguma coisa fica, e isso sempre vai refletir no nosso trabalho, né? Como a TT falou, no Piauí chamava as bonecas de pano de bruxa. Então eu ganhava as bruxas de presente também, né? Então eu botava para brincar a Suzy, porque na minha época não tinha Barbie, tinha uma boneca Suzy, a Suzy com as bruxas. Então era mais ou menos isso. E aí eu só fui entender dessa ancestralidade e de como os meus parentes tinham acesso às manifestações da cultura popular já adulta, porque mesmo criança e adolescente viajando para Parnaíba, eu não percebia nada disso. Eu só ia para curtir a praia, o sorvete que era bom, muito melhor do que o daqui, e era isso. Aí agora, depois que eu estudei arte, aí eu fui começando a entender como tinha esse enraizamento da cultura nordestina na minha família e como isso refletia no que eu estava fazendo. Eu não sei dizer exatamente onde está, porque, como eu te falei, eu não cresci com essa coisa tão marcada, mas está, né? Em algum momento vem no meio do trabalho uma palavra piauiense, um termo piauiense, né, minha irmã? Aí aqui a gente não fala minha irmã, mas lá fala, e de repente uma irmã surge e é isso, né? Mas não tem como a gente desvincular como eu já falei, do que somos, das nossas mães e das nossas avós. Essas gotas de ensinamento e de sabedoria, elas vão se juntando e viram um oceano em nós, né? E esse oceano vai transbordar no nosso trabalho, né? As ondas vão bater lá no nosso trabalho. E sempre tem, né, Fabiane? Sempre tem uma coisa ali. Inclusive, a minha avó, ela fazia paçoca num pilão bem grandão, e enquanto ela estava socando o pilão, ela contava a história, cantava. E aí eu ficava assim, nossa, quando eu for vó, nem era mãe, eu nunca pensei em ser mãe, mas eu sempre pensei em ser vó. Falei, nossa, eu quero fazer isso. A minha mãe é bordadeira e faz crochê, e foi daí que eu, né, tive o interesse de bordar. Eu bordo também. O crochê, mais ou menos, mas ainda faço crochê. E essa aprendi agora que é uma ancestralidade. Para você ver, né? Que roda importante é essa, feita por mulheres. E o que vai ficar para mim de ancestralidade é isso, a contação de história da minha avó. E tinha vizinhas dela, da mesma idade, que eram rendeiras. Elas faziam ali a renda, iam conversando, iam contando história. E eu penso que mais para frente, quando eu for vó, terei um quintal bem grande, farei essas coisas também. A ancestralidade nos traz muitas coisas, né? Somos hoje quem somos em função da ancestralidade, né? Nossos avós, nossas bisavós, tataravós. E da mulher, né, também, senão não estaríamos aqui, né? Exatamente. As mestras já são um pouquinho, não estão lá, estão aqui, mas, né, trazem tudo isso. Eu queria também saber de vocês, assim, se vocês já se sentiram invisibilizadas, né, coisas que foram apropriadas de outras pessoas e não vieram a vocês, né? Como que isso se manifestou para vocês? Porque eu acho que é importante a gente, né, os mais jovens e tal, entender isso também dentro do teatro de formas animadas, né? Porque existe bastante ainda, né? Como a Mara disse, a gente está num caminho que é maravilhoso porque a gente consegue dar a nossa voz, nos colocar, mas ainda tem bastante, né? Então, e vocês mesmo devem ter histórias com isso. Então, se vocês puderem contar algo. A Mara até já falou um pouquinho, né, numa delas. Também. Não, já está gravado.
Ah, tá. Esqueci do microfone. É porque está tão, né? Tá tão íntimo o negócio que a gente esquece de falar nesse negócio que aumenta a voz. Bem que eu nem estou percebendo que está aumentando, mas aumenta, né? Porque vai para lá. Então, o gravador. Tá. Então, isso, eu já havia falado isso antes, né? Quando eu falei que não foi nada salubre, que a gente sempre foi invisibilizada a vida toda. Isso é isso. E isso acontece muito. Recentemente teve eu nem participei do encontro, eu não vou nem citar aqui, porque tinha uma roda que tinha mulheres, e era um projeto que aconteceu lá no SESI, e que tinha que ter um grupo, porque hoje tem essa coisa das cotas, né? Tem que ter um tanto de mulheres, né? E é incrível que aí colocaram assim, não, mas por que não chamaram fulana? Eu, inclusive, não estava, né? Não, porque a gente já cumpriu a cota de mulheres. Né, gente? Isso aconteceu esse ano. Aconteceu esse ano. Entendeu? Que não foram chamadas pessoas que eram bonequeiras importantes para estar lá naquela roda, mas não, porque já tinha cumprido. Não, a gente já chamou a cota de mulheres. Tem que ter 4 mulheres dentro do... Já foi. Precisa chamar a quinta, a sexta. E isso é todo momento, né? Assim, acho que todas nós já passamos por isso, por esse momento de... Mas, assim, comigo foi muito difícil, gente, porque era assim, eu me via, sabia que eu era detentora daquele conhecimento, que era eu que tinha feito, que era eu que tinha, né, criado, desenhado, pintado, feito aquilo, tal, mas eu não aparecia. No final, eu não aparecia, tá entendendo? E foi por isso que a gente criou essa independência, que a gente começou a montar os nossos trabalhos, as nossas caixas, o meu trabalho com boneca, o meu trabalho solo, o meu trabalho independente. A gente montou, porque você acha que se a gente pudesse estar parceira dentro de um trabalho de 20 anos que a gente ajudou a construir, carregou aquelas malas, montou aquelas todas, ficou por trás daquilo, e se a gente tivesse espaço para ocupar isso lá dentro daquele lugar, a gente não estava lá? Será? Entendeu? Né? Continuaria lá, né? Era até interessante para a gente, né? Porque já tinha um fundamento, né? Já estava tudo ali. A gente foi obrigada a cavar o nosso próprio espaço e criar os nossos. Por isso que eu falo, não tem mais volta, tá entendendo? Não adianta, assim. É muito pouco, é muito pequeno, mas a gente não vai deixar mais isso. E cada vez que vem vindo novas gerações, novas mulheres entendendo isso e ocupando esse espaço. Então, assim, né? Essa invisibilidade, essa visibilidade, quem vai dar é a gente mesmo, você está entendendo? Não vamos esperar que ninguém dê nada disso para a gente, não. E a gente não esperou, e a gente correu atrás e foi lá. Mas ainda existe, estou dizendo, uma roda desse ano. Já cumprimos a cota de mulheres. Eu fiquei até impressionada quando eu escutei essa fala, mas, enfim. É isso, né? A gente vai convivendo com isso, não aceitando, lutando, mostrando, não, estamos aqui, não, está errado, está entendendo? Por que tem que ter? Todas as vezes que se propõe fazer um grupo de... vamos criar não sei o quê, não sei o quê. Não, é um grupo de mulheres. Não, mas tem aquele meu amigo também que faz. Nunca está apresentando mais mulheres. Sempre tem que ter mais um homem na frente. Entendeu? É isso. Acho que um pouco disso, assim, essa caminhada que a gente deu e que não tem volta atrás, traz um pouco também dessa ancestralidade, né? Porque as mulheres, de alguma maneira, elas se unem, né? Como dizem, né? As mulheres, quando se unem, são como as águas, né? Crescem quando se unem. E é bem isso, assim, eu acho que a gente está sempre na busca, não sei se sempre, né? Mas, pelo menos aqui, as mulheres que aqui estão, a gente está sempre querendo um espaço para chamar de nosso. Isso não quer dizer que estamos desqualificando ou retirando o lugar dos homens, né? Eu acho que isso muitas vezes ainda tem esse ranço, né? Lá vem as feministas que não querem saber dos homens, como se, né? Não é isso, não estamos mais nesse lugar, né? Na verdade, a gente quer também um lugar nosso. Equidade, né? Uma equidade, um lugar onde a gente também esteja em igualdade. Não é mais, né, como a Thaís fez, é mais ou menos. Esse jogo, né, do mais, do menos, do bom, do ruim, não é muito da nossa natureza. Acho que isso é uma natureza muito da mulher, assim, né? A gente quer uma igualdade, quer uma circularidade, uma horizontalidade. Eu acho que a gente traz muito isso, né? Assim, eu vejo que essas são
algumas das diferenças que temos com os homens, né? Queremos estar junto ali, fazer junto, tá? Construindo junto, né? E eu trago isso um pouco da minha ancestralidade, assim, dessa luta, né, de querer que as mulheres tenham a sua autonomia, tenham o seu lugar, né, na arte, na ciência, na educação, onde quer que a mulher queira, né? Não tem esse lugar mais. Ainda bem que a gente está vivendo isso. Eu tenho uma filha de 21 anos, eu vejo a liberdade que ela tem hoje para falar, para se expressar. Eu falo, ai, que coisa boa. E eu tenho de 48 anos, mas na minha geração já foi diferente, já não era como é hoje, né? Então, isso no campo das artes também é uma coisa que a gente faz a diferença quando a gente se coloca, quando faz uma roda de conversa assim, quando a gente tem um coletivo só de mulheres, quando as mulheres se juntam e criam, né, como a Casa Moringa, que vai trazer, porque as mulheres também querem falar. Não é falar de si umbilicalmente. Eu só vou falar daquilo que me toca. Não, aquilo que é só aquilo que nasce de mim. Mas a gente tem uma coisa tem que ter muito sentido. Não sei se quem está aqui, que são mulheres né, das artes também e tal. A gente quer dizer, né? A gente quer colocar no mundo aquilo que tem sentido, né? Para mim, muitas vezes, assim, hoje no Teatro Lambe Lambe, eu não pego um espetáculo pronto e trago para a cena, e nem quando eu estou no palco, né? Porque, para mim, tem que ter muito vínculo ali, né? Eu pegar a história de alguém, aquilo tem que me atravessar de um jeito muito potente para que realmente eu use o meu corpo, o meu momento, a minha fala, a minha energia para estar usando, sabe? Então, assim, o que eu digo, o que eu falo, tem que ter sentido, né? E eu acho que quando a gente faz isso, a gente deixa de ser invisibilizada, né? Eu só tenho visibilidade quando eu trago algo meu. Porque quando a gente usa penso eu, né? Quando eu uso a fala do outro, fica fácil também para mas isso nem é dela. Ela pegou aquele texto ali, está falando aqui com outras palavras. É tão doido, mas é real. Isso acontece, o tempo todo a gente está. É chato, é cansativo, mas faz parte, né? Porque não volta, mas é vigília e é o tempo todo mantendo. Porque o caminho da invisibilidade é fácil. É fácil. E aí eu acho que a nossa fala, a nossa forma como a gente se coloca, o que a gente põe em cena, o que a gente põe, como que a gente se manifesta, é a forma da gente não ser invisibilizada e não deixar que nenhuma outra mulher seja invisibilizada. Eu acho que é esse o nosso lugar também. Não estamos fazendo por mim, não estou fazendo pela Amara. Estou fazendo por nós, por todas nós, por todas as que vieram antes e aquelas que vão vir depois, né? Então, sinto que esse é muito o nosso lugar hoje. Eu senti que eu acabei fazendo isso comigo mesma, questão de invisibilidade. Eu queria passar aqui despercebida, sabe? Só pegar ali meu diploma e botar aqui e sair. Tipo, ninguém sabe o que eu faço. E eu vou fazer só lá no Gama, minha arte é lá. E essa roda agora abriu, assim, todo mundo sabe, agora que Thaís Veloso é bonequeira. e que isso sensibilizasse outras, né, mulheres a descobrir também muita coisa nesse universo. É muita coisa mesmo, assim. Vai desde construir um boneco, um roteiro, gravar, costurar, pensar em cenário, tudo. É um universo, assim. Então, mulheres que, né, vão descobrir o teatro de formas animadas. E eu quase fiz isso comigo, de eu mesma me invisibilizar, assim. Não, ninguém precisa saber que eu estou aqui, ninguém precisa saber o que eu faço. Mas eu vejo o quanto é importante eu me colocar nesse lugar, assim. Eu sou bonequeira. Eu faço parte de uma companhia de teatro de bonecos. Fica lá no Gama, que não é longe, se você pensar que aqui também é para mim. E aí, sol nascente, não é longe. Era isso. Eu queria
Só... Você queria falar? Não, só por essa a coisa da invisibilidade da mulher. A coisa do teatro lambe-lambe, né? O teatro lambe-lambe, acredito que todos vocês saibam, mas é um gênero, né, um estilo teatral criado no Brasil por 2 mulheres. E uma das nossas grandes brigas hoje em dia é que isso se mantenha, que essa origem, né, No mundo, né? no mundo seja mantido, porque a gente escuta constantemente que o teatro lambe-lambe não, é teatro de caixa, já existia na Índia, já existia não sei aonde, já existia não sei aonde. Não, isso não é do Brasil, isso não, muito menos de mulheres, 2 mulheres nordestinas. Então, e a gente está falando de uma linguagem de 39 anos. 39 não, desculpa, 37 esse ano. Então, assim, a gente, né, lançou agora um livro com esse objetivo de dizer isso daqui foi criado aqui, isso é do Brasil, isso foi feito por mães, isso tem mãe, tem 2 mães. Não tem, foi parido no Brasil por 2 mães, né? Assim, para a gente ver, assim, que louco, né? Assim, então, eu não estou sendo, mas o teatro que eu faço está constantemente querendo, as pessoas estão querendo se apropriar e dizer que isso não foi feito, não foi criado por mulheres. E às vezes sutilmente, né? Que aí chamam de caixas mágicas, chamam de outras coisas para dizer que é um negócio diferente e não é. É a mesma coisa. Bom, eu venho de grupos de teatros mistos, né? Eu nunca trabalhei em grupos apenas com mulheres. Então, a questão da invisibilidade, no meu caso, ele começa com o primeiro trabalho que eu resolvo contar a partir de ver os meus filhos curtindo lá o Macaco e a Velha, né? Porque eu fazia parte de um grupo. E aí a gente monta o trabalho e é do grupo. O nome que sai lá, peça tal, 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 do grupo Mistura Íntima. Então, não aparecia nome de Leda e nem nada, e está tudo bem. Eu estava no grupo, estava lindo. Só que aí o diretor do grupo fez uma adaptação que ficou excelente, ficou muito bom. Ele reorganizou e aí passou a divulgar que o texto era dele. Macaco e a Velha do fulano de tal. Aí o que acontece? Nesse momento eu percebi, opa, estão metendo a mão no que é meu. Aí eu briguei. Aí passou a ser Macaco e a Velha, fulano de tal, Leda. E foi sempre assim, né? Aí daí eu abri o olho, porque se a gente não reivindicar a nossa autoria em todas as questões, elas vão sumir mesmo. E olha que hoje eu estou no Bagagem Cia de Bonecos, e a TT disse que não conheceu mulheres, mas o Bagagem ele já surgiu com uma outra bonequeira que deixou, que é uma pessoa que trabalhava máscara bem e que cansou, né? Que é a Adriana Guimarães. E a Adriana também, nós somos amigas, tem dia que ela me conta as pelejas que ela passava dentro do Bagagem, né? Lembrou, né, da Adriana? Mas ela chegou um pouquinho depois. Foi. Mas a Adriana, ela chegou um pouquinho depois, mas ela esteve no momento em que o Bagagem se firmou como companhia de teatro de bonecos, né? E assim, por mais que a gente diga, a gente conquistou espaço, tudo, como a Mara falou mesmo, a TT, a gente sempre tem que estar aqui, estou aqui, olha, fui eu. Principalmente quando a gente trabalha num grupo misto, né? Quando é só de mulheres, nem sei como é. Espero que seja mais tranquilo, né? Porque também a gente trabalha no universo de vaidades também, a gente não pode esquecer disso, né? Então, às vezes, até nessa situação, a gente às vezes tem que reivindicar a nossa autoria, a nossa participação. Mas com o teatro misto, entre homens e mulheres, você sempre tem que estar alertando, olha, eu fiz isso aqui, olha, eu estou aqui. E hoje isso nem acontece mais no meu grupo, porque eu acho que eu já reclamei tanto que o Ayrton, que é meu sócio, ele fala, isso aqui foi eu e a Leda que fizemos. Olha, a Leda e eu vamos fazer tal coisa. Porque ele falou, não vou comprar essa briga com isso aqui, não. Porque, muito embora eu esteja bem docinha aqui, não é essa a Leda. Lembra que eu assistia Muppets? Lembra da Pig? Prazer, sou eu. Mas é necessário, às vezes, também, né? A gente tem esse lugar do afeto, do cuidado, mas, às vezes, a gente tem que levantar a voz, sim, senão a gente não é escutado, né? Quando a gente está em rodas com homens, geralmente, a gente nunca consegue acabar de falar, porque sempre outro intromete, outro vem, é bem difícil, né? E isso que o teatro de formas animadas ele é agregador, porque quando tu vai num festival, por exemplo, você
vai lá atrás, você olha, eles mostram o mecanismo, mostram tudo para a gente conversa junto, né? Então, ele tem um agregar diferente e que é com menos ego, né? A gente tem essa vaidade, mas é bem menos, assim. O ego, né, se coloca de uma outra forma. É mais de mostrar a sua materialidade que você está fazendo do que você esconder, né? Então, tem esse lugar que é importante de a gente perceber. E os homens precisam estar juntos, né? É isso que vocês falaram também. Porque não adianta a gente estar lutando, e os homens que estão ao nosso lado também não começarem a falar com o outro homem, isso aqui não está certo. Né? Eu acho que tem um papel importante aí da parte masculina de fazer isso, assim como com toda a diversidade, né? Que hoje a gente tem mulheres, homens trans, a gente tem, enfim, a gente não pode esquecer dessa diversidade, né? Que o teatro de formas animadas também ainda tem pouco aparece, tá vindo, né? A questão do teatro também do negro dentro do teatro de formas animadas, né? Que ele é pouco falado, mas existem muitos mestres mamulengueiros que tem indígena também, então a gente precisa dar lugar para para essa diversidade. É arte e quem começa não sabendo que é arte. E aí eu queria saber um pouco de vocês, um pouco mais desse lado de eu não sabia que era arte e como era naquele período e qual diferença fez também quando vocês souberam que era arte, porque eu acho que é isso, né? Existe o lugar de brincadeira, de se divertir, de criar relação, e existe o lugar de como eu vou lidar com isso dentro do meu trabalho. Mas gostaria de saber mais, porque a gente vem desse lugar aqui, que é saber o que nós estamos fazendo e colocar os nomes. E aí a gente deixa de brincar, às vezes, para colocar os nomes e ler sobre esses nomes. E aí eu queria saber um pouco mais sobre o brincar, sobre o se divertir e como vocês ainda lidam com esse lugar, se ainda existe o se divertir e o brincar. Do teatro de formas animadas, né? Então, tem um lugar que, como tudo, uma coisa é quando a gente é criança, está brincando, de repente fica adulto, não, né? Brinca menos. Mas eu acho que a arte tem o espaço da brincadeira. Se não tiver esse espaço da brincadeira, ao meu ver, a criatividade se esvai. Se não for esse espaço do lúdico, do brincar, da espontaneidade, né, do inesperado, não vem. Então, para mim, o processo criativo ele tem que vir desse lugar do brincar. Né? Claro que a gente brinca com várias referências hoje em dia. É uma brincadeira diferente da brincadeira da criança. Né? Porque a brincadeira da criança é a brincadeira da ingenuidade, porque ainda nem tem, né, o acúmulo de outras experiências. Né? Então, hoje a gente brinca, eu me sinto uma brincante, né, dentro das formas animadas, ainda mais as formas animadas que nos convida sempre a estar brincando. Né? Ou seja, eu não posso pegar um objeto, não me divertir com aquilo ali, até para saber o que ele me oferece para transformar isso em cena, ou, né, transformar isso numa personagem e tal. Então, eu acho que a brincadeira, eu identifico que é um estado, é alimento para a criação. Né? Então, é diferente daquele brincar, mas sem ela, eu acho que não tem criação, para mim. Bom, primeiro, você fala sobre esse momento da brincadeira. Né? Na brincadeira, a gente só quer, na infância, a gente só quer o lúdico mesmo, né? A distração. Num determinado momento, você entende que essa brincadeira do lúdico, da distração, pode comunicar alguma coisa. E aí é nesse momento que você vê que isso pode se tornar outro espaço, outra questão. Mas, falando sobre mim, da brincadeira, até pouco tempo atrás, eu dizia que eu fazia teatro de bonecos. O que você faz? Faço teatro de bonecos. Há pouco tempo, eu comecei a me nomear artista. Há pouco tempo, eu comecei a me reconhecer como artista. E eu não sei te dizer por quê, eu acho que tem que fazer muita terapia para entender por que disso. Mas a brincadeira sempre está presente, sim, na criação, inclusive, do objeto.
Tem muito objeto que ele surge através do experimento. Você está numa mesa e começa... E eu acho que a gente fica maníaco também de animar tudo. Você está numa mesa esperando a comida chegar e você já começa a mexer ali com os guardanapos e os talheres, e aí já pensa, opa, isso aqui dá cena, e depois vem como é que você leva isso para outro local. Então, a brincadeira é constante no nosso trabalho. Só que aí tem um momento que a gente vê que essa brincadeira ela tem que ser levada para o lado sério, para que se monte alguma coisa, para que surja um produto, e depois você brinca de novo. E eu vou dar o exemplo de ontem. Ontem a gente estreou um trabalho institucional, que muitos nem consideram teatro quando a gente trabalha para uma instituição, né? E a gente estava fazendo uma montagem. Eu estou, mais ou menos, desde novembro, uma pilha. Uma pilha. Um dos atores lá falou, relaxa, Ledo. Eu falei, só vou relaxar depois do dia 29, 5 da tarde. Que é a hora que a gente já desmontou e guardou tudo, né? Mas, na hora que falou, tocou a música de início, eu já comecei a dançar lá atrás. E eu já levantava as coisas dançando e tudo, e curtindo. Mesmo preocupada com o trabalho, como é que vai sair, pronto, começou a música, a gente já começa a brincar e sorrir, e ficar bagunçando com os colegas, fazendo brincadeira com os colegas, e mesmo que num determinado momento você fica... Vai, entra. Mas depois, né, começa a brincar. E é assim, porque realmente quando começou já não tem mais como consertar nada. Tem que ir. Então vamos nos divertir, porque agora não se resolve mais nada. Então, pelo menos para o nosso fazer, eu vejo assim. Eu acho que o teatro físico ele é de mais concentração, o ator fica concentrado o tempo todo, mas eu, pelo menos, vou nessa. Começou, estou dançando ali atrás da empanada, não sei dançar, mas danço. E passo essa vibração para o objeto, né, para o boneco. E assim que eu vou tocando, e o povo do meu grupo também. Tem um espetáculo da Cidade dos Bonecos chamado A Flor do Sertão, e eu animo 2 bonecas, que é a mãe e a filha. E, assim, para mim, eu brinco com essas bonecas, só que agora eu tenho uma plateia de verdade, porque quando eu era criança era uma plateia, as formigas, não sei, ou outros bonecos que eu botava assim. E passando e contando uma história, porque a gente apresenta muito em escola para crianças. E agora eu tenho uma plateia imensa de crianças que ficam encantadíssimas. Às vezes a gente está ali com um boneco, olhando para onde que o boneco está olhando, e às vezes a gente não olha muito o público. Mas em alguns momentos dá para olhar. E quando eu só dou uma olhadinha assim, né, rapidinho, um monte de criança, assim, sabe? Com o olho vidrado, vendo aquela brincadeira, que às vezes até esquece da gente que está ali. Para eles é o boneco que está se mexendo sozinho. Tanto é que eu faço mediação dos espetáculos, e muitas crianças perguntam, como é que o boi mexe daquele jeito? Aí a gente, que a gente está mexendo aqui, como é que é a boneca? E eu estou aqui com a boneca em cima, que é teatro de balcão, né, bonecos de balcão. E o brincar é isso. Eu faço parte também de um espetáculo que é de atores sem bonecos, sem sombras, sem só os atores pelados, que a gente fala. E é totalmente diferente. Eu sempre fico nervosa quando eu vou falar em público, quando eu vou apresentar, sempre. E é um nervoso diferente quando é atropelado. É totalmente assim, uma concentração até esquisita. Eu não sei explicar direito. Mas para o boneco é uma brincadeira muito assim, voltei a ser criança, só que agora com um pouquinho mais de técnica e um público de verdade. E é diferente o nervoso, assim. O nervoso é tipo, será que as crianças vão, sabe, entrar na história? É a preocupação maior. Não enquanto ator, será que a minha performance vai agradar? Não é essa, assim. Será que a criança vai embarcar nesse mundo? E às vezes eu até levo essa brincadeira para o ator pelado também. É isso. A Thaís falando sobre ator pelado, eu gostaria só de
ressaltar uma questão. Quando eu comecei a fazer teatro de bonecos, eu era apenas bonequeira. Como a Mara e a Tetê falou, o nosso fazer ele não era considerado. Era como se a gente fizesse um teatro de segunda categoria, teatrinho infantil para criancinha, né? Sendo que nem teatro de formas animadas e de bonecos nem necessariamente tem que ser teatro infantil, né? Mas hoje nós somos atores bonequeiros. E isso faz uma diferença danada, porque nós somos também considerados profissionais da cena. Antes, a gente era só o animador de bonecos. O fantoche de feltro. Então, Brisa, não saber que era arte, né? Não saber, por exemplo, que o palhaço de folia era arte, que os bonecos de cabaça era arte. Quando eu fiquei sabendo que era arte, ou quando eu entendi isso, que eu vi essa valorização, menino, fiquei muito importante. Artista. Né? Aí depois a gente vai descobrindo, né? Que não é bem assim, o que você faz é arte, mas que não tinha esse valor todo, que não tinha esse espaço, tem esse glamour todo, mas me senti artista. E depois fui entendendo, né? Por que isso sobreviveu tantos anos, essa arte do palhaço da folia, dos bonecos e tudo mais, porque é isso, né? É uma coisa que acalenta a alma, né, das pessoas, né? E é isso, eu acabei, né, no primeiro momento achando que era, nossa, então eu sou maravilhosa, faço arte, né, não entendia muito bem também o que era. Hoje a gente vê isso, né, que é isso, que traz esse aconchego, que traz esse acalento e esse brincar, né, e a gente faz hoje com mais responsabilidade, porque antigamente brincava por brincar, fazia por fazer, hoje não, a gente tem mais um compromisso, né, de passar e de mostrar isso de uma forma bonita, lúdica e interessante. E que acalme o coração das pessoas e a alma também. Obrigada. Então, de repente, eu acho que deve estar sendo tão legal para eles e para elas, assim, de repente, saberem mais sobre a arte da cidade, sobre a arte das mulheres, sobre as artes das periferias também, etc. Muito legal. E lembrando, né, assim, nas pesquisas sobre as histórias dos teatros do Distrito Federal, de repente as primeiras manifestações que aconteceram durante a construção de Brasília foi o Mangueira Diniz, lembrando do pai dele, Candango, né, trabalhando na construção de Brasília, e o teatro de bonecos nas carrocerias dos caminhões, né? Eu acho muito lindo também a questão da resistência, da insistência, né? O Batata, nos anos 80, ele falava somos insistencialistas, né? Todo mundo falava muito do existencialismo, e ele falava somos insistencialistas. E a Sônia Paiva citada, nessa questão da diversão, tudo, eu gosto muito de uma frase dela, assim, minha vingança é ser feliz. E eu acho que a arte é um caminho enorme para isso, né? Aí, super parabéns, siga bens para todas vocês. É muito interessante essa questão de diferentes idades, diferentes épocas aqui juntas, né? Eu fico emocionado por ex-alunas, né, que estão tão bem aí, que é muito importante mostrar para o primeiro semestre. Tem gente vivendo dignamente e com felicidade pela transformação, etc. Ver uma mãe de um aluno também é uma honra, também é um privilégio. E a Fabiana, ela super bem disse sobre as mulheres maravilhosas que estão aqui com a gente hoje à noite, mas eu queria falar da mulher maravilhosa que apresentou essas mulheres maravilhosas. Porque, assim, me emociona mesmo, são afetos alegres. Afetos, a gente tem afetos tristes também, afetos odiosos, etc., né? Mas aqui são afetos alegres contagiando a todos, né? Assim, agora, a Fabiana, eu só queria dar um relatinho curto, tal, porque é muito impressionante, eu acho. Assim, a Fabiana chegou aqui em 2019, né? E como que ela já é totalmente candanga dos bonecos e das formas animadas, né? Como que ela ela não só entrou na rede, né? Ela não só entrou na rede, ela está promovendo essa rede, né? O salto que o departamento teve para os trabalhos de teatro de formas animadas, sabe? Eu acho muito impressionante. Eu não nasci ontem, né? Então eu já vi muita gente passando, muita gente outros colegas de outras universidades, tal. Eu acho você muito única, assim, eu acho muito incrível como você é workaholic pra caramba, tal, assim, e trabalha impressionante, e é muito amor pelo futuro, né? Muito amor por pensar em outras pessoas, né? Em querer dividir a arte e tudo. Eu acho muito impressionante. Eu nunca vi
Assim, eu nunca vi uma pessoa... Eu acho até estranho falar uma pessoa de outro lugar, que eu acho que você já é tão daqui, você já está fazendo tanto por aqui, sabe? E aí eu gosto muito de homenagear as pessoas durante a vida. Né? Assim, aí parabéns e gabéns para vocês 5 mulheres maravilhosas. Dias mulheres virão. A gente faz por onde, especialmente ainda bem que vocês estão fazendo por onde, né? Não dá mesmo para voltar para a senzala, para o armário, para a opressão toda. E antes de tudo, nas minhas ancestralidades, foi a minha mãe e a avó da Maria que ensinou isso muito bem para a gente. E benza deusas, deuses e deuses. Minha mãe fez 100 anos mês passado e está super bem. Tal. E ainda Parabéns. continua sendo o melhor exemplo da minha vida. Tal. Fazer a gente se emocionar, né? Mas, enfim, Fernando foi o que me acolheu aqui, a primeira pessoa que conversou comigo, que me trouxe. Era a pandemia, né? A gente se via via vídeo, mas foi ele também. Eu tenho muito a agradecer a você, Fernando, porque se não fosse aquele acolhimento, talvez eu não tivesse, enfim, ficado em família, em casa, né? Aqui dentro do Centro de Departamento de Artes Cênicas. Então, muito obrigada, viu? Semana retrasada eu encontrei a Ana Flávia Garcia. A gente vai trabalhar, a turma de interpretação 3 vai trabalhar a Ana Tirana, né? E a gente teve um papo ótimo, como sempre, né? E ela falou do último trabalho com vocês, né? Aí eu queria muito escutar de vocês. Vocês já falaram um pouco, agora eu queria escutar sobre o último trabalho de vocês. O último exercício da poética, das formas animadas, como é que foi, como é que está sendo. Tal. Só para a gente trazer para agora. Eu vou falar do meu rapidinho. A minha última criação foi edição, né, do episódio do Dog Night. Eu que editei, e eu acredito que seja uma produção também, né, diferente, né? Bonecos, né? Bonecos. E aí, mais uma vez... É uma série, né? Que é Dog feita... Night é um programa de TV. É um episódio que a gente criou para o Boneco TV, que é como se fosse um Jô Soares, só que é apresentado pelo Zecão, que é o nosso personagem mais antigo, Cidade dos Bonecos, feito pelo Dom Rodrigo. E aí tá lá no canal Boneco TV Dog Night, no YouTube. Meu último trabalho está acontecendo agora. Estou num processo criativo, estou montando um espetáculo de memórias, que eu estou contando as minhas memórias lá de onde eu venho. Quando se passa na minha infância, a história com a torração de farinha, com o tear, com as histórias de as birras de criança. Né? Vou contar isso e espero, quem sabe um dia até trazer para cá, né, Fabiana? Então, estou no processo criativo ainda, com a direção do Zé Regino, assistência da Lu Meirelles, e a gente está aí. Bom, minha linda. Nem reconheci. É isso. Gente, cheio de filhos de artistas, artistas são. Então, eu estou com 2 processos, né, muito recentes. Um dentro do Teatro Lambi Lambi, que foi o espetáculo que foi dirigido pela Jo Fornari, que é uma artista, uma lambilambeira lá de Canelinha, de Santa Catarina. A gente queria muito trazer a coisa do teatro de objetos, né, uma linguagem do teatro de formas animadas. A gente já tinha feito algumas experiências, inclusive com o seu tio, depois com a Catarina Cioli, mas tinha um desejo assim, de que tivesse um espetáculo mesmo, e aí com o Jô a gente teve essa experiência. É um espetáculo, se chama Quinina, que é todo traçado, todo trabalhado com os objetos, e eu conto memória afetiva, né? Então eu conto a minha trajetória, a minha saída da minha infância, saída do Chile, até chegar em Brasília. Então eu conto isso em 4 minutos, com objetos da minha história, da minha
da minha afetividade, né? Histórias traz o cobre, o cerrado, as folhas, a natureza. E aí, junto com isso, tudo as coisas estão sempre uma junto com a outra, né? Rapidinho. Foi o Huevos Revueltos, um ato cênico exausto, que é um espetáculo que a gente concebeu na pandemia, né? Naquelas loucuras, desejos de pandemia. Não, a gente vai voltar a se encontrar e a gente vai fazer aquela loucura toda. E aí a gente chamou a Ana Flávia, porque foi um desejo, assim, a gente queria uma Ana Tirana para dirigir, a gente queria uma direção que tivesse potência, assim, né, reverência, que eu considero muito isso, a Ana tem muito isso, né? Então a gente chamou a Ana para dirigir, tinha a Nega Luísa também estava, mas acabou indo-se embora para São Paulo. Estava a Fábio também, acabou que não deu com as agendas. E aí acabou que o teatro de animação, o teatro de formas animadas, nem é o foco, né? Não tem cenas de teatro de formas animadas, é um espetáculo mais, um ato cênico exausto. Então, é um espetáculo de atrizes peladas, peludas. E a gente está voltando agora, no dia 15 de maio, lá no SESC, aqui do setor comercial sul, no Silvio Barbato. Então, é entrada franca. Cheguem lá para assistir, se divertir um pouquinho, está bem divertido. Huevos revueltos, ovos mexidos. Huevos revueltos, um ato cênico exausto. Bom, o teatro de bonecos ele tem uma longa vida, né? Um espetáculo ele dura. Então nós hoje no grupo temos 7 trabalhos que estão em repertório, 7 espetáculos em repertório que a gente pode abrir a caixa e apresentar a qualquer momento. Então, os 2 últimos trabalhos que a gente fez foi institucional. Institucional não vou nem falar, mesmo que passe por todo que a gente conhece de teatro, do que a gente pensa da vida e dos temas que serão abordados, né? Mas é uma outra história. Então, o último que a gente tem é o Contos para Acordar. Ele foi montado, se eu não me engano, em 2019 ou 2018. E o nome já Contos para Acordar, né? Geralmente os contos são para dormir, mas também traz a minha ancestralidade, porque era assim que acontecia comigo. Quando iam me contar histórias, eu ficava acordada, e isso eu narro no texto. Eu ficava olhando para o teto, imaginando toda aquela cena que estava sendo contada, né? Então eu não dormia. E aí eu trago poesias que minha mãe contava, que minha mãe recitava, né? Eu trago histórias que eu ouvi quando criança e outras histórias que depois me interessou. E a gente fez um costurado de histórias e um costurado de técnicas. Cada cena vem uma narradora, que é a pessoa que aqui se apresenta, amarrando as cenas, né? E em cada quadro a gente usa uma técnica de bonecos, porque é isso que a gente também gosta de experimentar. Inclusive, alguns bonequeiros mais puristas não gostam muito desta coisa que a gente faz lá no Bagagem, que a gente coloca boneco de balcão, na outra cena, ou na mesma cena, um boneco de varas, e depois sai um boneco de vestir, e vem um contador de história. Muita gente não gosta disso, mas é assim que a gente consegue se expressar. É assim que a gente consegue contar as nossas histórias e passar as informações e tudo mais que a gente quer fazer. E aí a gente fica bem livre. Eu soube há pouco tempo que não era tão bem visto dessa forma e falei, bacana, é nossa forma, né? E assim, é uma característica. Eu acho que talvez pelo que eu falei, né, assim, a gente ter visto o contato primeiro foi com Vila Sésamo, onde tinha atores contracenando com bonecos. Então, no nosso trabalho, a gente sempre traz isso. E eu já falei isso, né? Estou me repetindo. E a gente sempre traz isso e é a nossa forma. O público gosta. Uma das coisas interessantes é a gente perceber, né, e que é real isso na nossa vida, é que a gente cria as nossas micropoéticas, né? Então, cada uma delas tem uma forma de trabalhar, né? E, com o tempo, a gente vai conseguindo visualizar. E isso é muito importante para a gente no teatro também. Essas análises que a gente faz quando a gente frui
os grupos teatrais, entendendo que cada um tem as suas micropoéticas. E alguns, por exemplo, o Sobrevento também, ele funciona, cada espetáculo é uma técnica diferente. Eles estudam, eles vão lá, buscam um diretor que é daquela técnica para trabalhar com eles, né? E fazem também. Então, cada um tem a sua forma, né, e a sua poética. Então, cada um é único. Isso que é legal, assim, né, dentro da arte em si, né, que estamos fazendo junto. Mas vamos à última pergunta aqui, ó. Se o boneco, o objeto que você anima ou constrói, pudesse falar com você agora, o que ele te diria para você enquanto mulher artista bonequeira? O que o boneco te diria? Os meus falam, Tetê, ninguém te aguenta mais. Você fala, você fala demais. O meu ia falar o seguinte: levanta que ainda tem muita coisa, ainda tem muito chão. Anda, apressa. Seria nessa pegada também. Continua. Quero brincar mais. Quero brincar mais. Eu acho que os meus falariam, não me esquece, não me deixa. Né? Porque às vezes a gente vai fazendo, e de repente fica aquele lá sozinho, tipo a Priscila. A Priscila Perereca foi meu primeiro lambe-lambe. A Perereca tá parada, tadinha. A última vez Precisou dar uma animada nela. A última vez que você fez não foi aqui na turma? Porque a gente chama os artistas para dentro das práticas docentes de formas animadas. E elas tiveram, numa das que eu ministrei, bem no início, até em 2021, foi a primeira vez que a gente se encontrou de novo presencialmente depois da pandemia, e elas trouxeram os teatros lambe-lambe delas, e a Priscila estava ativa, a Perereca. E é maravilhoso, gente. Porque justamente tem a ver com aquela questão das poéticas e das temáticas que as caixeiras Companhia de Bonecas trabalham, né? Que é essa questão feminista, essa questão do feminino, né? Então, quando puderem assistir, é incrível. E a Quinina, que ela falou também, é maravilhosa, né? Gente, então, chegamos ao fim da nossa roda. Mas não é o fim de histórias, né? Porque aquilo que foi partilhado hoje se costura dentro de cada uma de nós, como linha invisível que mantém vivos os gestos, as normas, as descobertas. Deixa eu seguir aqui. Escutamos vozes de 4 gerações. Vimos o tempo bordado em matéria. Tocamos com palavras o que muitas vezes só o boneco ousa revelar. E mesmo os silêncios que surgiram aqui, entre nossas pausas, entre lembranças, continuam falando. Que essa roda permaneça girando em outras rodas, em outros palcos, em outras pesquisas. Que o protagonismo de cada mulher que aqui siga se multiplicando em formas animadas, sim, mas também em formas de viver, de criar, de transformar o mundo com beleza e coragem. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Amara. Obrigada, Tetê. Obrigada, Leda. Obrigada, Thaís. Obrigada à Cidade dos Bonecos por partilhar e por trazer. E eu acho que essa importância enorme da gente estar junto em parceria, né? Mesmo tendo editais, eu acho que todos os professores aqui fazem isso, né? Que são professores artistas. Nós não somos somente discentes, né? Somos todos artistas. Então, muito obrigada, mesmo. Obrigada, Cidade. Obrigada a você, Fabi. Obrigada à Cidade dos Bonecos.